Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é muito interessante, um assunto que é muito comentado, principalmente quando uma pessoa ela entende pela primeira vez o Evangelho, que é sobre as obras. Eu acho que grande parte de vocês que estão assistindo sabem, né? E aliás, deixa eu até já falar, aqui na descrição desse vídeo estão o link de dois grupos que nós temos, um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram, né? Para quem prefere Telegram. Obviamente o grupo do WhatsApp acaba sendo maior e mais movimentado, mas quem prefere Telegram, as coisas eu divulgo lá também, tá bom? Esse grupo tem o objetivo da gente falar sobre evangelho, então o objetivo desse grupo é esse. E, inclusive, nesse grupo é que surgiu essa pergunta, e surgiu essa pergunta hoje. Eu estava pensando num tema para o vídeo e eu achei que esse tema é muito bom, que é a questão das obras e como que isso se relaciona com o crente. Só que antes eu preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar o vídeo, que ajuda o canal a crescer e a mensagem desse canal se tornar mais relevante e chegar para muito mais pessoas, tá certo? Não te custa nada e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então a pergunta é o seguinte: quando você começa a compreender o Evangelho e que você chega àquela conclusão básica do Evangelho, que a salvação é pela fé e pela fé somente, todo aquele que crê tem a vida eterna, conforme dizem muitas passagens nas Escrituras, e principalmente pessoas que vêm de contextos legalistas, né? Então, no caso aqui, a maior parte dos nossos, as pessoas que nos assistem é da congregação cristã no Brasil, mas não só essa, tem muitas outras pseudo-igrejas, né? Que não pregam o evangelho e que também, obviamente, por não pregar o evangelho, eles têm uma relação complicada entre obras e salvação, porque como eles não têm o evangelho por base, porque se tivesse era muito fácil de explicar, como não tem, eles tentam controlar as pessoas através da obra, então aí se torna um farisaísmo, né? Essa que é a ideia por trás das obras. Então a pessoa quando sai disso daí, a pessoa, mas espera aí, quer dizer que basta eu crer e, bom, eu crendo, eu sou salvo, e as minhas obras? E aí, como é que é? Quer dizer, é fácil assim, né? Geralmente é o que as pessoas pensam, né? E aí, nessa discussão, costumam surgir vários versículos bíblicos, né? Que eu não vou me atentar a todos eles, depois a gente pode fazer outros vídeos complementando, é que eu quero que esse vídeo seja um vídeo rápido e direto ao ponto, né? Então, vários textos bíblicos, por exemplo, Tiago, na carta de Tiago, dizendo que a fé sem obras ela é morta, ou o próprio Senhor Jesus Cristo falando que pelos frutos conhecereis a árvore, entendeu? Então aí a pessoa fala, não, tá vendo? Não pode ser certo isso, que é só pela fé que você é salvo. E aí eu quero trazer exatamente esse tema para poder dar uma resposta para isso. Eu vou trazer aqui um versículo bíblico que eu acho muito importante, que explica muito bem essa relação. Bom, eu espero que fique claro para quem ouve, né? E o versículo bíblico que eu vou trazer fica lá em João, né, o Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 3 e 4, que é, não, desculpa, versículo 4 e 5, que é o que eu vou ler. Eu não vou colocar na tela, porque são dois versículos só, você pode pegar na sua Bíblia aí e depois ler, mas eu vou ler eles aqui para vocês. Então, está escrito assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é um versículo muito importante esse daí. Por quê? Aqui mostra como que essa questão das obras se manifesta num salvo, né? Porque a pessoa é salvo pela fé somente. Então, quando nós, conforme está em Efésios 2, nós
fomos vivificados. E por sermos vivificados, recebemos o dom da fé e cremos e recebemos o Espírito Santo, nós nos ligamos a Cristo, porque lembra que Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele disse, né, para os apóstolos permanecer em Jerusalém, né, até que do alto vocês sejam reforçados, né? Então eles foram cheios do Espírito Santo. Isso era que deu início ali à igreja, né? Então a igreja começou a partir dali a ir por todo mundo, pregar toda a criatura. Então pregar o que? A fé, pregar o evangelho no Senhor Jesus. Então quando nós passamos por esse processo, o que que acontece? Obviamente, eu estou dizendo aqui de verdadeiro convertido. A pessoa creu, beleza, ela recebeu, então ela tem fé e recebeu o Espírito Santo. Isso liga ela na videira. Lembra, videira, árvore, é aquela árvore que produz uvas, né? Então, você a partir desse momento, quando isso acontece, você é enxertado na videira. Essa que é a ideia. E aliás, tem várias outras passagens que mostram exatamente isso. Nós, para Deus, somos como se fôssemos galhos secos. Ou seja, um galho seco, um galho, ele não tem vida em si mesmo. Então, se você pegar um galho, seja de qual planta que for, pegar um galho de uva, um galho de manga, fala assim, de manga, de uva, ele não vai conseguir, porque o galho ele precisa estar linkado ao caule de uma árvore que tem as raízes e tal, e ela para receber nutrientes e começar a produzir. E a figura que tem aqui é uma figura muito conhecida na agricultura, que é essa questão do enxerto. Então você pega um galho, enxerta esse galho numa árvore, e esse galho começa a produzir os frutos por causa da árvore. Então, em si mesmo, o galho não tem poder nenhum. E é essa relação entre o cristão convertido e as obras. As obras, elas são produzidas de maneira automática pelo cristão. O cristão, quando ele realmente é convertido, aquela necessidade dele receber aquele alimento vindo de Deus, ou seja, de se aplicar na palavra de Deus, ler as escrituras, e aliás, entenda que palavra de Deus e escritura, tá bom? Estou falando de Bíblia. Então, se aplicar na Bíblia, se aplicar no conhecimento, devido ao perdão dos seus pecados, você vai começar a trabalhar aquela vontade que dá na pessoa de agradar a Deus, de andar conforme Jesus andou, de se conformar à identidade de Cristo, se conformar à imagem de Cristo. E isso é a seiva operando em nós. O Espírito Santo operando em nós, então, galhos secos e sem vida, mas com essa seiva, com esse Espírito Santo operando em nós, os frutos eles aparecem. Por isso que lá, no caso ali na carta de Tiago, que não é o apóstolo Tiago, né? Assim, a maioria dos estudiosos concordam aí que seria o irmão de Jesus, né? Quem escreveu a carta. Ele diz assim, que aquela fé da boca para fora, sem obras, ela é morta, por causa dessa figura. Porque diz assim, você galho, que diz que está enxertado em Cristo, mas os frutos não aparecem, você não está enxertado em Cristo. É isso que se trata nessa relação de fé e obras, né? Então a fé não é algo de sentimento. Aliás, eu tenho até um vídeo respondendo a um outro youtuber aí, fala sobre fé e fideísmo, né? A fé é uma coisa assim etérea, alguma coisa, é alguma coisa que eu sinto. Não, a fé, biblicamente falando, é você se aplicar na palavra de Deus. É isso daí que é a fé, que mostra que você realmente foi convertido. Então é uma fé com uma razão por trás dessa fé. Então é exatamente essa relação do cristão com as obras. Então, não que o cristão, uma vez convertido, que ele nunca mais
pecará. Isso não é bíblico. Na Bíblia diz o contrário, né? Que todos nós pecamos. Mas o cristão, ele não vive no pecado. Ou seja, o pecado é um acidente de percurso e não um meio de vida. É essa que é a diferença entre uma coisa e outra. Então, por isso é que quando... por isso que Tiago é tão assim taxativo de dizer que se a gente afirma uma coisa com a nossa boca, mas dali não surte nenhum resultado, quer dizer, é uma fé que não converteu seu coração, é uma fé que não mudou seus pensamentos, é uma fé que não influenciou seus atos, isso não é fé, entendeu? Resumindo, isso não é fé. Você pode falar o que você quiser da boca para fora, mas as escrituras elas são taxativas em dizer isso que você está chamando de fé não é fé. E é por isso que aí você começa a entender os motivos que Cristo falou: pelos frutos conhecerei a árvore. Então, quando você vê os frutos, é que você só identifica, por exemplo, uma mangueira quando você pega um fruto e é uma manga, certo? Você identifica um coqueiro quando você tira o fruto e é um coco. Tá certo? Você não vai pegar um coco e vai dizer isso daqui é uma, sei lá, uma árvore de manga. Você não vai fazer isso, entendeu? Então essa é a relação, é uma relação direta. A produção do fruto é algo automático na vida do cristão. Por quê? Porque nós entendemos que esse é o poder do Evangelho, esse é o poder regenerativo do Evangelho, é mudar a gente. Então, caminhávamos no pecado, mas com a intervenção divina, ou seja, nos dando vida, nos dando fé, implantando em nós o Espírito Santo, pronto, a partir dali as nossas obras mudam, os nossos pensamentos mudam. Então, essa é a relação de um galho com uma árvore, tá certo? Então, você é enxertado na árvore. Ah, então tá. Se você é enxertado na árvore, a gente sabe de uma coisa: a árvore é viva, né? Então a gente está falando de Cristo aqui. Então, Cristo é vivo. Todos que forem enxertados nele dão fruto. Então, se você é um galho que não dá fruto, portanto, você não está enxertado nele. Portanto, você nunca foi salvo. Tá certo? Então, portanto, essa sua fé é vã. Tá certo? É uma fé vã. É uma fé que não te transformou. Então é muito interessante. E aí no versículo 5 que ele diz assim: eu sou a videira. Então Cristo falando: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você está vendo aqui? Ele não diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse poderá dar muitos frutos. Não, é certo, ele dá frutos. Tá certo? Ele dá frutos. Por que, que ele dá frutos? Porque ele explica: porque sem mim nada podeis fazer. Porque os frutos que são gerados em nós, os frutos que aparecem em nós, na verdade, são gerados pelo Espírito Santo. Não somos nós que fazemos o esforço para nascer o fruto, não. Nós somos um galho. Na verdade, é a seiva ali trabalhando para que aqueles frutos brotem. Então, por isso é que dá fruto, porque o fruto não depende de nós, tá certo? O fruto é algo que o Espírito Santo produz em nós. Então, por isso dá importância. Então, quem diz? E aliás, hoje em dia está muito comum esse negócio do liberalismo teológico. Ah, não, todo mundo é salvo, salvo de. Ah, você creu. Aí disse assim: ah, eu criei num tal de Jesus aí, beleza. Então a partir de agora eu vou fazer tudo que dá na minha telha. Ah, nossa, eu tô com vontade de fazer isso, aquilo. É pecado, pecado, pecado. O que aconteceu aí é que se seu desejo está aplicado nessas coisas é porque, infelizmente, essa sua fé, que você chama fé, ela não teve capacidade de transformar o seu desejo. Porque o Espírito Santo operando em nós, mesmo no cristão que comete pecado, o que acontece? Ele não peca em paz, tá certo? Ele não peca em paz. Aquele pecado vai incomodá-lo e ele vai mudar e ele vai melhorar e ele vai produzir frutos. É isso é o cerne dessa questão que nós estamos tratando, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido ser muito claro. Por quê? Porque compreender isso
Aliás, eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu até esqueci, eu acho que chama assim, a relação do crente com as obras. Mas é um vídeo longo e eu tô fazendo esse vídeo mais curto para ir direto na questão. E aí eu queria que você deixasse os comentários aí. E aí, ficou boa a explicação? Conseguindo entender isso ou não? Coloca os comentários que são importantes. Eu leio os comentários. Aliás, eu leio todos os comentários, tá certo? Tem alguns que eu consigo comentar, outros não, porque tem vezes que são muitos. Mas eu sempre tô salvando algum para um vídeo futuro e tal, alguma explicação mais. Se eu vejo que é uma coisa mais urgente, eu já faço um vídeo logo, tá certo? Então acaba ajudando muito esses comentários para eu saber se a mensagem está sendo bem transmitida, que é esse meu único interesse, é transmitir a palavra de Deus com fidelidade, tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.